Vamos dar início à nossa reunião, dia 4 de julho de 2018, dia da independência dos Estados Unidos. O cesto e a água. Um discípulo chegou para seu mestre e perguntou: Mestre, por que devemos ler e decorar a palavra de Deus se nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo: Pega aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga até aqui. O discípulo olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto, desceu os 100 degraus da escadaria do mosteiro até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir. Como o cesto estava todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando chegou até o mestre já não restava nada. O mestre perguntou-lhe: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse jocosamente: Aprendi que cesto de junco não segura água. O mestre ordenou-lhe que repetisse o processo, e quando o discípulo voltou com o cesto vazio, novamente o mestre lhe perguntou: Então, meu filho, e agora, o que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu com sarcasmo: que o cesto furado não segura água. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois da 10ª vez, o discípulo estava desesperadamente exausto de tanto descer e subir as escadarias. Porém, quando o mestre lhe perguntou de novo: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado: o cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante do encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo. O mestre, por fim, concluiu: Não importa que você não consiga decorar todas as passagens da Bíblia que você lê. O que importa, na verdade, é que no processo a sua mente e a sua vida ficam limpas diante de Deus. Uma história que nos arremete a uma reflexão muito profunda. Existem hoje algumas correntes terapêuticas, não é só uma, mas são várias, que elas estão tentando remontar as origens. Como assim? Indicando que da melhor maneira como você se conectar com o divino, você alcança o que você está procurando. E aí as pessoas dizem assim: mas se a pessoa procura fortuna, se ela consegue, agora tem que estar conectada com o divino. E alguém teria perguntado: mas como é que eu vou adquirir uma fortuna se eu não tenho inteligência, não tenho disposição, eu tenho problemas de limitações de saúde? Ele disse: tente, mas não peça um tipo de riqueza, peça fortuna, como você está dizendo. E depois de um tempo ele se encontra com a mesma pessoa e a pessoa diz: e aí agora? Ele disse: realmente eu ganhei uma grande fortuna, eu agora sei o que eu estou, por que eu estou e o que eu ganhei com o que eu estou. Isso às vezes para algumas pessoas é sofismas, para outras é apenas reflexões filosóficas, mas o mais importante é o seu estado de vida. Não importa que os outros entendam ou não a sua maneira de absorver o bom e o bem da vida. Isto não é relevante. O que é relevante é você estar bem e de bem com a vida. Tem muitas pessoas que alegam já por outro lado, quando se apresenta esse tipo de raciocínio, dizendo: mas uma pessoa que rouba está bem quando rouba. Uma pessoa que faz determinadas atitudes equivocadas ficam bem quando fazem. E aí, como é que fica? No nível de consciência, primeiro aspecto, elas estão corretas, é o nível de consciência delas. Mas no segundo nível, porque todos nós, uma hora, passamos de nível. Quando nós chegamos no próximo nível, aí a gente vê que há uma necessidade de reparação. Aquilo que a gente chama de justiça divina, ela não vai se fazer amanhã. Ninguém nunca espere que a justiça divina vai acontecer amanhã. Ela está acontecendo a cada instante da nossa vida, porque ela está em nós.
A justiça divina não é algo que vem como um decreto, como uma nuvem, não, ela está, ela é. E por que é que a gente não percebe, ou ainda, por que é que muitos percebemos totalmente diferentes uns dos outros? Por conta do nível em que nós percebemos essa força divina em nós. A questão, portanto, é quando eu faço com que essa força divina seja maior e eu a perceba na sua dimensão maior, tudo em mim se transforma, incluindo terapias bem objetivas. Tem um curandeiro russo, que ele se tornou curandeiro oficialmente, de forma prática, a partir de um fato bem inusitado. Ele começou a sentir certas dores, dificuldades gástricas, muita azia, comia qualquer coisa, não ficava bem, até que ele vai a um médico, e o médico, quando o examina, diz para ele: a sua vesícula precisa ser extirpada. Sua vesícula já está começando a comprometer seu fígado. E ele então disse: tudo bem, vamos fazer a cirurgia. E ele se prepara, faz todos os procedimentos, vai e faz a cirurgia. É extirpado a vesícula, inclusive ele vê a vesícula fora, totalmente degenerada. E depois da cirurgia, ele cai em si de que se Deus colocou uma vesícula num corpo humano, é porque ela tem uma função. Senão, a gente já nasceria sem ela. Ou nasceria com ela e depois de cumprida a tarefa, essa vesícula iria embora. Mas de repente não era bem assim. A vesícula tinha uma função importante, relevante. E ele começou a entrar nessa conjectura e conseguiu com isso se sintonizar com o que ele chama: entrei em sintonia com Deus. Entrei em sintonia com Deus e comecei a dizer: eu preciso da vesícula. Eu tenho necessidade de uma vesícula porque o Senhor me deu uma vesícula. E eu não sei o que eu fiz, mas eu a perdi, mas eu preciso dela. Portanto, Senhor, entra em mim e me faz uma nova vesícula. Em 24 horas, ele retorna ao hospital para fazer um novo exame, para ver se estava tudo legal. Surpresa geral, havia uma nova vesícula nele. E a partir daí, então, ele começou a se questionar: poxa, se eu posso, se isso é verdade, e como tudo isso foi evidenciado cientificamente, não porque tinha um laboratório científico, mas porque foram constatações verificadas e 100% comprovadas, ele tinha extirpado a vesícula, e a vesícula, mesmo que ele não tivesse extirpado, ela estava totalmente degenerada. De repente, depois de extirpada a vesícula, num processo que demora 24 horas, ele reconstitui uma vesícula nova. E essa era a grande diferença: havia uma nova vesícula no lugar. E a partir daí ele começa a ponderar sobre a questão e valoriza de uma forma agora bem espantosa esta conexão com o divino. Isso só para contar um dos caminhos que se tem desenvolvido em alguns pesquisadores, e na maioria dos casos tendo início exatamente numa vivência pessoal, pontual. E de repente a gente pode abrir o leque. Bom, mas se alguém conseguiu isto, por que eu não consigo? Onde é que eu estou falhando que eu não consigo fazer uma regeneração, nem ao menos de um leve tecido? Que eu sofri uma queimadura ontem e eu não consigo regenerar meu tecido? A natureza vai ter que trabalhar por ela mesma? Eu não posso acelerar esse processo? Será que eu não tenho essa condição? Essa história que nós lemos, a da cesta e a água, ela é um retrato muito fiel desta nossa interconexão com o divino. Lógico que a gente não vai conseguir reter tudo, mas a gente vai perceber que no final houve uma grande filtragem. Qual é a grande filtragem? É a conexão com o divino. Jesus, quando veio nos ensinar, ele veio trazer sobretudo a mensagem o reforço, a mensagem de Moisés de um Deus único, não no sentido de um Deus sem concorrência, mas um Deus comunidade criadora e comunidade superior de inteligência,
que depois veio reconfirmada pelo Espiritismo, mas Jesus trouxe a unidade de Deus e depois coloca tudo de uma maneira extremamente direta quando ele coloca o Pai Nosso. Nós somos ainda tão pequenos que normalmente a gente tem uma tendência a desfocar a mensagem. Por exemplo, por que é que Jesus disse, por que me abandonastes? Aí a gente já fica descrente de tudo que Jesus disse e dificilmente paramos para pensar o que foi que aconteceu ali. Alguns estudiosos, e não de hoje, mas de muito tempo, que vêm analisando com mais critério as Escrituras, afirmam com certeza de que não teria sido esse o som pronunciado por Jesus, e sim por um dos ladrões que estavam na cruz, e olharam para ele, Jesus, e perguntaram a ele: por que nos abandonastes? Por que tu estás preso também? Por que não nos tiras daqui? Mas o nosso afã de querer preservar algumas coisas, a gente se mistura e depois complica todo o nosso refletir, porque tem muita gente que não crê em Jesus porque acredita que teria sido ele quem teria dito isso a Deus: Pai, por que me abandonaste? E ainda que tivesse sido, vamos imaginar esta hipótese, a que pai ele estaria se referindo, já que na história é apontado que só estava ao pé da cruz a mãe, Maria. Será que ele não estaria falando também: pai, José, por que tu não estás aqui agora? E em vez de me abandonaste como indivíduo, mas me abandonaste como família, já que a mãe estava sozinha. Então nós temos muitos caminhos para pensar o divino na nossa vida, mas devido às vezes às nossas acomodações pessoais, nós transferimos tudo isso para as ideias piores, as menos felizes, as que dão a oportunidade da gente pensar mais grandiosamente a própria vida. Está na dúvida? Vá lá embaixo, pegue uma poça, um tanto d'água num cesto e traga, até que uma hora você vai descobrir que isso teve uma função. É assim que a vida se valoriza na nossa vida, e não simplesmente a gente querendo ser, aparentando ser, ou tentando fingir que é algo que a gente não consegue. Não é que isso nos dê o direito ou nos convide a que sejamos grosseiros, mal-educados, mal-educados. Não. Isso nos chama a que nós sejamos um pouco mais honestos conosco mesmos. Nós temos muita dificuldade em lidar conosco e, por consequência, com o divino. A gente sempre acha que o divino está muito longe, tanto que é um hábito quase que mundial da gente pedir a alguém que ore. Olha, você que reza muito, reze por mim. Quase que dizendo, porque eu não consigo. E a pergunta é: por que você não consegue? Porque você não tenta. Porque você não vai ter o cesto lavado por água numa única buscada. Você vai ter que descer e subir várias vezes até você descobrir que realmente estou agora num nível melhor. E não é que por eu estar num nível melhor que eu tenho acesso ao divino. Desculpa, eu não tenho acesso ao divino. Eu tenho acesso ao divino em qualquer nível que eu esteja. Agora é preciso que eu tenha consciência de onde eu estou e buscar isto com total grandiosidade de alma. É muito conhecida aquela história do homem que estava na igreja e dizia somente: Senhor, eu estou aqui, viu, até logo, e ia embora. E aí um dia o padre disse: não, mas não pode ser assim, você tem que rezar assim, 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 assim. E ele sai entristecido e diz: eu não sei rezar desse jeito. O jeito que eu sei rezar é esse: olha, eu estou aqui, viu, cuide de mim. E até que ele adoece, vai para o hospital, e quando todo mundo chega lá feliz, o padre vai, sabe que ele está doente, visita, ele disse: e aí? Ele disse: eu estou ótimo. Mas como que você está todo quebrado aqui no hospital? Eu disse: mas todo dia ele vem me visitar. Quem? Jesus. Ele chega e diz assim: João, estou aqui, viu, estou cuidando de você, e vai embora. Ou seja, é uma oração muito mais repercussiva. Às vezes a gente quer traduzir tudo que a gente pega, a gente quer traduzir da forma acomodatícia.
Ah, então quer dizer que não precisa muitas palavras. Já sei como é que eu vou rezar a partir de hoje. Olha, Jesus, eu estou aqui, eu estou muito apressado, viu? Você nem chegou nele. A questão não foi a quantidade de palavras. Tem gente que está rezando, e o próprio Evangelho, Jesus nos deixou esse exemplo. Aquele homem dizia: olha, Senhor, eu estou aqui me penitenciando. Eu não sou como esses publicanos, eu não sou como essa gente de má vida. Uma oração demorada, extensa. E aí Jesus disse: essa oração aí não valeu de nada, porque ele não falou de si, ele estava fazendo julgamentos, condenações, críticas. Quando eu procuro o divino, tenho que ser eu que vou. Senhor, eu estou aqui precisando da tua ajuda. O que eu preciso fazer para obter? Diga-me, mostra-me o caminho. E aí a gente não quer. Ah, Senhor, estou sofrendo tanto, eu acho que eu nem mereço. Senhor, o que foi que eu fiz que eu não sei? E tem que fechar os olhos para não deixar escapar a verdade, porque saber a gente sabe. Então precisamos ter esse colóquio com Deus em tom maior. Falar com Ele de cima. Ah, mas eu falei, rezei, foi muito e não aconteceu nada. Desça e vá buscar água outra vez. Como assim? Descer aonde? Descer dentro de você. Mergulhe em você. Vá lá, encontre forças em você. Quando você volta e diz: ah, mas eu não consigo fazer uma prece inteira. O que eu faço? Vá de novo lá embaixo, pega outra vez água e traga. Até com uma dessas você vai descobrir: nossa, eu consegui. Muitas das situações favoráveis da vida, elas só são conquistadas na repetição. Mas por que isso? Porque nós estamos extremamente acomodados. Nós estamos acomodados à oração do final da noite, e nem sempre a gente se lembra. A gente está acomodado à oração na hora do desespero. A gente está acomodado a blasfemar com qualquer topada que a gente dá. Mesmo quando a gente dá uma topada e na queda encontra uma joia na frente, a gente diz: nossa Senhora, aquela pedra quebrou meu dedo, por sorte eu ganhei isso aqui que estava no chão. E nem ao menos pensa na hipótese de a pedra que foi a causa do tropeço ter sido o grande ensejo da sua grande descoberta. Na dúvida, vá lá embaixo buscar mais água no cesto, até que você vai descobrir que a resposta certa não é cesto furado não carrega água. Até que a gente vai descobrir que cesto sujo é lavado pela água. Nós precisamos desse mergulho interior. Não é uma frase de efeito: precisamos de reforma íntima, precisamos ser bonzinhos, um dia a gente vai ter que estar no mundo superior. Não é isso, não é frase de efeito. É uma frase que você, se encontrando com ela, você vai ser outra pessoa. Em relação a quem? A você mesmo. Você vai se descobrir com novas potências, você vai descobrir suas capacidades, vai ser tudo diferente. Então depende muito de como a gente vai. Como um bom discípulo, que aí só para concluir na história, ainda sobra essa mensagem. O bom discípulo não é aquele que desceu e pegou o cesto com água e chegou lá em cima e disse que cesto furado não carrega água. O bom discípulo é aquele que, mesmo sabendo que cesto furado não carrega água, obedeceu ao mestre e foi tantas vezes as quantas foram as que ele mandou. Será que a gente vai tantas vezes quanto Jesus pediu para a gente ir? Será que a gente reza com fé quando está tudo dando errado? Será que a gente erra, que a gente reza com o mesmo fervor quando a gente está totalmente perturbado? Ou mais fácil ainda, será que a gente consegue rezar no meio de uma festa? Gol do Brasil! Ó Senhor! Que bom que a alegria toma conta da humanidade neste momento. Que bom que um pouco dessa energia me dê o conforto que eu estou buscando. Muitos ficam assim: não vejo graça nisso. Pois veja, porque tem algo de bom no momento, tem uma energia muito melhor, ainda que num motivo muito pequeno.
Mas em todos os lugares nós temos o cesto e a água. Depende de nós o que nós vamos fazer com isto. Deus, grandiosidade da vida, sabedoria maior, bênçãos infinitas. Dá-nos, Senhor, a compreensão de Tua presença em nós. Favorece para que tenhamos a confiança devida no bem maior que está disponível para todos nós. Como inteligência suprema, Senhor, favorece-nos com mais inteligência igualmente. Dá-nos o poder de dedução do bem pelo bem, o poder de substituição do mal pelo bem, o poder de saber nos aproveitar todos os instantes e todos os ensejos da vida para estarmos melhores. Derrama, Senhor, a Tua sabedoria sobre nós. Que sejamos mais do que corpo e emoções. Que sejamos muito mais profundidade e lucidez. Inspiremos um pouco deste hálito divino, permitindo que sejam infundidos em nós energias de renovação e de harmonia. Se nós, que somos pequenos e falhos, não negamos aos filhos que estão com fome o alimento, como não pensamos nisto quando entramos em relação com o Pai, pedindo a Ele o alimento da alma? Saibamos nos sintonizar com a grandiosidade da divindade. Ela é tão grande, mas cabe em cada um de nós. Todos os nossos órgãos físicos funcionam numa harmonia impressionante quando nos sintonizamos com Ele. Todas as nossas emoções ganham novas frequências. Todos os aromas psíquicos nossos exalam um odor de primavera em processo de abertura de rosas. Saibamos viver isto dentro de nós e desta maneira contribuiremos para a nossa própria regeneração física, psíquica e espiritual. Os amigos espirituais conosco estão igualmente em oração e cuidando de cada um de nós. Nós devemos estar com as mentes e os corações abertos para absorver da melhor maneira este envolvimento espiritual. E os nossos magnetizadores doam de si um pouco mais de energias físicas, vitais, nos ajudando a recompor tudo aquilo que aqui viemos buscar. Deixemos-nos envolver por estas energias, reforcemos-nos nelas
Agradeçamos a Deus por tudo isto. Inspiremos profundamente. Ao mesmo tempo em que pensemos em energias penetrando nosso corpo e nossa alma. E expiremos com a promessa interior de que sim, vamos nos melhorar. Inspiremos profundamente, deixando que todas estas bênçãos se materializem em nós. E ao expirarmos, ofereçamos a Deus a nossa gratidão no expresso fervor de nossa alma, de mantermos este ambiente em nós. Inspiremos mais uma vez e agradeçamos a Deus por esta manhã. Os nossos magnetizadores irão magnetizar nossas alas e nós ficaremos aqui contritos, recolhidos, aproveitando esta ambiência, emitindo vibrações através de orações, a emoção da gratidão a Deus e a expressão do nosso melhor sentimento. Que assim seja.